Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai ouvir agora uma mensagem ministrada no nosso culto da Igreja Chamar de Itaberaí. Eu tenho certeza que essa mensagem irá abençoar a sua vida. E você também pode estar abençoando outras pessoas. Compartilhe com seus amigos e familiares. Ah, e não se esqueça, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Vamos para a palavra de Deus? Você também que está aqui primeira vez, seja muito bem-vindo. Essa igreja te ama, tá bom? Vamos para a palavra de Deus, Filipenses capítulo 2, no verso 2, o texto base da mensagem. Eita glórias! O pessoal da mídia está fera mesmo, já está projetado aqui, ó. Se você quiser abrir a sua Bíblia, acompanhar aqui no telão, diz assim a palavra do Senhor: então, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Amém? Vamos apresentar esse momento ao Senhor, através da oração. Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, rendemos graças, Pai, por esse culto, por a oportunidade de estar na Tua presença, Pai, e celebrar o Teu nome. Eu te peço, Pai, que o Senhor me capacite para transmitir a Tua palavra, que o Senhor possa abrir cada coração, que o Senhor possa dar entendimento, compreensão, Pai, daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. E que cada um que está aqui não venha sair, Pai, da mesma forma, mas que possa sair daqui abençoado, Pai, edificado e transformado pelo poder da Tua palavra. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Vamos ler mais uma vez esse verso, para ele penetrar nos nossos corações. Filipenses capítulo 2, no verso 2. Então, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. O apóstolo Paulo, ele traz um conselho para a igreja de Filipenses, assim também como em outras igrejas. Ele observa que precisava, ter essa unidade, ter essa união na igreja, porque dentro de cada contexto, de grupo social que seja, tem uma dificuldade das pessoas às vezes se relacionar. Cada um tem uma forma de ver, de pensar, de agir, de acordo com a sua cultura, de acordo com o que ele foi ensinado, de acordo com o seu lar. E quando une essas pessoas, acaba que tem atritos e divergências, pensamentos diferentes, forma de ver as situações com outros olhares. E ele traz esse conselho para essa igreja. Ele observa e traz que seja mais que uma reunião, que a igreja seja mais que um grupo de pessoas reunidas, mas que elas deviam ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, a mesma mente e a mesma alma. Fazendo assim que seja mais que uma reunião de pessoas, mas tenha unidade, que tenha objetividade, aquele grupo que se reúne chamado igreja. Aleluia. Porque existem vários grupos de pessoas, mas a igreja precisa entender, eu e você, que nós estamos aqui reunidos por um propósito. Nós estamos reunidos aqui por um propósito divino, que não é de agora, não é pela vida dos pastores, ou pela vida de alguém, não, é algo desde o princípio, aleluia, desde Gênesis. A gente vai ler aqui em Gênesis capítulo 1, no verso 27, a palavra de Deus diz assim, no verso 27 e o 28, até que os irmãos projetam, vou estar lendo aqui para vocês. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplique-se e enche a terra e sujeita-na. Até aí. Então a ordem divina para a criação do homem, para a criação da mulher, é para que eles sejam o quê? Multiplicadores. Aleluia. Para que eles venham expandir. Glória a Deus. Então você que está aqui nessa noite, o Senhor te formou, te gerou
para multiplicação. Aleluia. Deus te formou, te gerou para expansão. Glória, não, mas se fosse, tivesse aí, eu te dado glória a Deus. Deus te formou para multiplicação, para você crescer, para você expandir, para você alcançar lugares mais altos, lugares inimagináveis. Deus quer que você chegue lá. Aleluia. Deus não fez o homem e a mulher para ficar só os dois de enfeite. Ele fez isso para ser geradores de vida. Aleluia. Multiplicadores de tudo aquilo que Deus colocasse nas mãos deles. Aleluia. Então o propósito de Deus exige que haja essa unidade, esse mesmo modo de pensar. Aqui no Salmo 133, o salmista, ele traz também aqui um aprendizado para nós, uma revelação divina, aonde acontece esse lugar que gera essa bênção, essa multiplicação. Diz assim: como é bom e agradável viver unido os irmãos. É como um óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Agora você presta atenção nessa palavrinha aqui, ali. Ali. O Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Ali é um lugar. E qual que é este lugar? Da comunhão, da unidade, da mesma forma de pensar, da mesma forma de agir. Aleluia. Tendo o mesmo sentimento. Glória a Deus, aleluia. Então é necessário observar a nossa vida como está. Se eu sou um gerador de unidade ou sou um gerador de divisão. Porque Deus, ele vai trabalhar dentro da comunidade unida. Se haver divisão, não tem o quê? Multiplicação. Jesus diz aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 12, no verso 25, ele diz: mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e com toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Jesus está dizendo aqui que no ambiente que ele estava ali, procurando promover a unidade, a mesma forma de pensar, a mesma forma de agir, tinha pessoas que estavam com pensamentos diferentes do dele. A pessoa falou assim: mas Jesus está com o diabo. Esse Jesus está expulsando esse demônio aí, mas ele está com o demônio mais top. Por isso que ele está conseguindo fazer essas situações. E com esses pensamentos estava causando o quê? Divisão. Aleluia. Certo. Glória a Deus. Então as pessoas já estavam com os pensamentos aleatórios diferentes do reino de Deus. E Jesus, a Bíblia mesmo que Jesus estava no seu terra natal, e ali ele não pôde fazer muitos milagres, porque as pessoas observavam ele e não conseguia assimilar que ele era o Filho de Deus, não conseguia entender. E com isso perdia a bênção, perdia a oportunidade de ver a multiplicação, de ver as bênçãos em suas vidas. Aleluia. A Bíblia diz aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 24, no verso 49, Jesus fala de uma promessa: eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que venha do alto. Jesus está falando assim: fica reunido, fica em Jerusalém, permaneçam, porque só através de vocês estar juntos que o poder do alto vai vir sobre vocês, para vocês romper a bolha, aquilo que está fazendo você ficar limitado, aquilo que faz você não crescer, aquilo que faz você não chegar nos propósitos de Deus. Só é possível
através da unidade. Aleluia, glória a Deus. E quando a gente fala de unidade, é muito difícil olhar com o olhar humano. É quase impossível você estar num grupo de pessoas grande, ou até mesmo dentro da sua casa, um grupo pequeno, e permanecer ali, por causa das cabeças que é diferente. Igual tem um ditado que fala, né? Cada cabeça só sentença, né? Então é difícil se relacionar. É difícil se comunicar. Às vezes você fala A, o outro entende B. Às vezes a mulher está pensando num trem, o homem está pensando no outro. Você está falando num trem até você chegar na sintonia. Às vezes tem desgastes, tem dificuldade. Mas é necessário investir para que possamos crescer nessa área. Na área de quê? Da comunicação. Aleluia. Porque se não tiver comunicação, não tem união. E não tendo união, não tem expansão. Não tem multiplicação. Aqui em Gênesis capítulo 11, no verso 1, a gente vai ler alguns versos. Diz assim: em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. No verso 4, a gente ganha tempo. E disseram: venha, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos celebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. Olha o que o Senhor diz. E o Senhor disse: eis que esse povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Então, para quem está em unidade, tudo que ele propor a fazer é pequeno, porque vai ter o que? Multiplicação, vai ter crescimento. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição, olha para você ver, para tudo que planejar a fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que não entenda o que o outro está dizendo. Nesse episódio aqui, após o dilúvio, eles decidiram fazer essa torre que chega até os céus, e a afinidade dela para que eles sejam grandes, né, reconhecidos como povo local ali, naquela região, e para que eles não viessem esparramar. Então, dentro desse propósito, eles estavam dentro de um propósito errado, porque o propósito de Deus não é ficar simplesmente reunido, atrofiado, paralisado, mas tem que ter o quê? Expansão. Não basta somente crescer, tem que ter um crescimento também territorial. É preciso alcançar Itaúsu, ô glória, hein? Alcançar Goiânia, alcançar o Goiás inteiro, aleluia, glória a Deus, alcançar o Brasil, alcançar as nações. E esse povo estava falando: não, vamos ficar aqui todo mundo juntinho aqui, a família, né? Ah, o fulano está ali. Não, mas o propósito de Deus para mim e para você é de expansão. Então, eles aqui foram interrompidos porque o propósito deles estavam errado. E que me chama a atenção aqui, que eles tinham somente uma língua. Era um só povo. Tinha uma só forma de pensar. E nesse episódio aqui, a gente vê que Deus ele interrompe ali, gerando confusão na língua deles. Então, para que não haja crescimento, para que não haja avanço na sua casa, dentro do seu lar, junto com a sua família, ou que na igreja, é só não ter comunicação. É só não entender o outro. Não precisa de muita coisa. É só um começar a pensar um trem ou outro e não ter esse alinhamento, que automaticamente vai cumprir o que Jesus disse: não subsistirá reino dividido. Mas Deus tem um propósito específico para mim e para você. Esse propósito de continuar avançando. Eu e você precisamos colocar no nosso coração: nós precisamos multiplicar. Nós precisamos avançar. A sua casa, o seu lar, a igreja. Tem que ser inserido isso em nós. Esse ano, da igreja chamar, e bem chamar, é o ano, vocês sabem qual que é o ano? É o ano da expansão.
Esse tema não é aleatório. Deus não colocou aí no coração do pastor Edson aleatoriamente. É uma promessa divina para mim e para você. É uma promessa de crescimento. E nós precisamos apropriar que essa palavra gere em nosso coração. Aleluia. Aqui Jesus diz no Evangelho de Marcos 16:15. Ele disse: vão por todo o mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Aleluia. Esse é a ordem para mim e para você. Mas a gente precisa resolver um problema. Qual que é esse problema? Da comunicação. Mas Deus, Ele tem o antídoto. Ele tem a resposta para curar a comunicação dentro do seu lar, dentro da minha casa, dentro da igreja. Aleluia. E esse remédio é o Espírito Santo. Glória a Deus. O remédio sara, esse remédio é poderoso. Que às vezes pode pensar assim, mas eu tenho formação acadêmica, eu tenho um bom vocabulário, eu já fiz, né, estudos psiquiátricos, né, comportamento humano, e parece que dentro do meu lar não consigo me relacionar. Mas com o Espírito Santo você consegue. Aleluia. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a gente vai ler alguns versos. Você lembra que Jesus falou que ia derramar o Espírito Santo para eles ficarem reunidos, né? Aqui no Atos 2 vem o cumprimento. E o que esse cumprimento gerou? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no verso 3. Diz assim: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, aleluia, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluir a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Quando Jesus dá essa ordem de expansão para os discípulos, para mim e para você, Ele diz para ficar reunidos, buscando ao Senhor. E nesse episódio aqui, aquilo que aconteceu em Gênesis capítulo 11, da confusão das línguas, nesse momento aqui a gente vê a restauração da comunicação, para que o Evangelho possa ser propagado, para que ele possa expandir, aleluia, para que a sua casa seja alcançada, não por força humana, mas por convicção do Espírito Santo, aleluia. A Bíblia diz que tinha todos os povos ali, de todos os lugares da terra. Se você continuar lendo o capítulo, vai falar de origem daquele tempo. Então tinha vários idiomas ali naquela cidade, mas todos entenderam como uma só voz, uma só língua. Aleluia. Então, para que podemos ter esse avanço, esse crescimento, é necessário que cada um de nós sejamos cheios do Espírito Santo. Não dá para convencer com o outro, impondo, brigando. Se você não for para a igreja, você vai para o inferno. Né? É isso aí, mas não sei o que, mas não sei o que. Né? Nas chantagens, né? Mas isso, aquilo outro, não vai resolver. Mas o Espírito Santo, aleluia, através de você, vai trazer compreensão para a pessoa que está do seu lado, para a pessoa que está junto com você, para a pessoa que você ama. Aleluia, glória a Deus. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, a língua do céu vem sobre nós. E essa língua é a língua do amor, é a língua do perdão, é a língua da renúncia. Aleluia. É a linguagem de estender a mão, é a linguagem de andar a segunda milha. Aleluia. É a linguagem de perdoar, de ajudar mais uma vez. Eita glória, hein? Aleluia.
Então, para expandir, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não tem outra forma. Eu quero deixar para nós aqui 3 pontos, para a gente trazer um entendimento dessa necessidade de ter o Espírito Santo para continuar crescendo e viver essa promessa de Deus de fato em nossas vidas. A primeira coisa que eu quero deixar, que a gente já falou um pouco, sobre ficar reunido. Ficar reunido exige renúncia. Ficar reunido exige deixar o ego de lado, muitas vezes. Deixar aquilo que eu acredito, a minha razão. Deixar aquilo que eu falo, não, eu estou certo. É preciso abrir mão dessas coisas para poder estar próximo à vez. Porque isso, às vezes, separa as melhores pessoas que se amam por falta de compreensão, por falta de compreensão na questão da comunicação, e deixa de cumprir o propósito de Deus. Jesus mesmo falou para os discípulos aqui em Atos capítulo 2, no verso 1, vem dizer que eles estavam todos reunidos, na parte B do verso, no mesmo lugar. Situações vão vir. Primeira coisa que a gente aprende, andando com Jesus, não é o que eu acho, é o que Deus quer. Eu estou certo. Às vezes por causa do outro, para ganhar o outro para Jesus, para ganhar um amigo, para ganhar o seu filho, para trazer mais um para Jesus, você tem que abaixar a guarda. Agora deixa eu falar para você, você acha mesmo que Jesus precisava de morrer? Jesus estava devendo alguma coisa? Mas foi por amor. Foi por amor. E esse amor tem que estar no nosso coração. Nós precisamos olhar para o outro, como hoje é o dia das mães, uma mãe que gera um filho, e aquele filho dá um trabalhinho para ela, né? Tá pequenininho, dá trabalho, fica maiorzinho, dá um trabalhinho também, fica adolescente também, mas ela não abre mão do filho. Ela sempre olha para o filho com um olhar de misericórdia, de amor. Ela quer o bem para o filho. Ela não abre mão do filho de jeito nenhum. E nosso olhar de igreja, como filho de Deus, nós precisamos ter esse olhar para um com os outros. Nós não podemos olhar pela imaturidade, uma situação que outra pessoa falou, ou olhou para mim, ou deixou desconfortável uma atitude, e cortar o vínculo. Mas é necessário fazer igual Jesus. Pedro, você me ama? Eu quero andar com você. Ô glória, você é um cabeça dura. Você dá trabalho para mim, mas eu te amo, meu filho. Então a gente precisa ter esse amor no nosso coração. E para isso exige renúncia. A segunda coisa, eu preciso buscar o Espírito Santo. Eu preciso vir cá para a igreja para buscar Ele. Aleluia. Você precisa fazer... É como se você tivesse uns 10 dias no deserto. Você queria o quê? Se não tivesse água lá. Água. Eu e você precisamos de água, com essa canção. Água do poço. Mas não é o poço de Jacó, é o poço do céu. Que mata a sede nossa. Então a gente precisa ter esse entendimento, que eu vou ficar reunido, porque eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Que quando eu sair para um ambiente, não vai sair eu. Vai sair eu e o papai. Vai sair eu e Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que não é as minhas mãos que vai tomar a iniciativa de transformar uma pessoa, mas é a mão do Senhor fazendo. Rapaz, não sei se você já tentou mudar alguém assim. Não muda não, na força do braço. Você gera só mais problema, né? É o amor mesmo, tem jeito. E o amor transforma. O amor, ele constrange. Aleluia. Aqui, como a gente leu aqui, Salmo 133, no verso 3, ele diz, né, que ali o Senhor ordena a bênção. É necessário vir cá para a vigília, vir cá simplesmente para buscar o Espírito Santo. Eu quero o Espírito Santo, porque se você tiver Ele, eu e você, nós temos tudo. Todas as outras coisas se resolvem. Aqui as problemas que a gente está... Às vezes tem problemas que, quando a gente está próximo do Senhor, eles nem saem.
mas também não faz nem a diferença. É tanto cheio do Espírito Santo quando a gente está buscando Ele, que o problema é o mesmo, mas a convicção de Deus está no controle daquela situação, que lá não afeta o seu coração. Às vezes é uma doença, às vezes é uma questão financeira, mas você está cheio do Espírito Santo, que lá não te rouba a sua paz, porque é o poder de Deus, é a convicção te mostrando que você vai crescer, que você vai expandir, aleluia, que você vai chegar no propósito de Deus. E o terceiro conselho que eu quero deixar para você, que a gente precisa aprender dessa cultura, da cultura do céu. Eu preciso entender como é a cultura do papai, como é que o papai faz, como é que o papai agiria. Direto eu falo para Jesus: Jesus, o que o senhor faria agora num negócio desse? Como é que seria a sua reação diante dessa situação, desse aqui que eu ouvi, desse aqui que eu presenciei? O que o senhor ia fazer? Aleluia, porque tem um jeito certo de fazer. E a gente só vai aprender através das Escrituras Sagradas, pedindo para o Senhor revelar em nossos corações a sua verdade através do Espírito Santo. Ela é a bússola. E quanto mais eu leio, quanto mais eu encho, às vezes, dentro desse vocabulário nosso, mesmo sendo cristão, mas nós estamos tanto terreno, que acontece uma situação, em vez da gente liberar uma palavra que está na palavra de Deus, a gente libera um idioma da cultura da terra. Né, às vezes no trânsito, né, dá uma fechada, seu líder de célula. Eita glória, né? Fala um tempo pra gente. Meu Deus, vai ser igual Pedro, está brabo agora, mas vai ganhar multidão de vida para Jesus, desse jeito. Aleluia. Porque o coração precisa estar cheio da palavra, para a gente liberar uma palavra de bênção. Mas a gente estiver cheio do mundo, quando pisar no nosso calo, a gente já vai soltar uma palavra de maldição, né? Então é necessário encher da palavra de Deus, para que haja o quê? Crescimento. Multiplicação, amém? A gente vê esse poder, quando Deus ele formou os céus e a terra, Ele foi construindo tudo através da comunicação, aleluia. A comunicação constrói, aleluia. A comunicação faz acontecer. O mundo hoje digitalizado, eles entenderam que existe várias formas de se comunicar e de expandir, não é verdade? Várias formas de você alcançar milhares de pessoas através de uma comunicação, através de uma imagem, através de uma escrita. Então a comunicação, ela transforma. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero deixar só um conselho aqui para vocês, né? Às vezes, direto ali andando comigo, né? Às vezes você está falando, a pessoa está falando um trem, às vezes você não está achando ruim, está neutro ali, está observando, está prestando atenção, mas a sua expressão facial está se comunicando. Não é verdade? Eu já cheguei perto de pessoa que, às vezes até cliente, uma expressão, né, difícil, fechada, tal. E a gente começa a conversar, através da comunicação, a gente observa que a pessoa às vezes está passando uma situação. E não é uma coisa associada a gente. Ah, esse cara capaz que não foi com a minha cara. Essa pessoa capaz que é difícil. Não, aí você começa a conversar, fala da situação, você torna até um amigo da pessoa. Por causa do alinhamento de comunicar. Aleluia. Aí eu falo para não é porque eu não estou... Às vezes o rosto está meio fora da sintonia da conversa, mas nós estamos aqui. Como só escuta 5 minutos, né? Depois já vai no automático. Eu não sei, eu não prestei atenção nesse trem, não. Então observe. Fala com o Espírito Santo. Porque principalmente nós, como igreja, nós precisamos saber comunicar. Aleluia.
Jesus era o mestre nisso aí. Glória a Deus, na forma de falar, na forma de interagir, na forma de abordar uma pessoa, de gerar um novo relacionamento, de ganhar uma pessoa para o Senhor, né? Às vezes você tem uma intenção muito boa no seu coração, mas a forma da gente agir, a gente gera mais inimigo que amigo de Deus, né? Glória a Deus, aleluia. Eu estava observando, a gente já vai caminhando aqui para o fim. Eu estava observando os profetas no Velho Testamento. A gente vai observar que quase todos foram decapitados. Foram decapitados. Então eles traziam uma palavra que era verdade. E anunciavam essa palavra. E a gente vê a forma que eles abordavam as pessoas, ou os reis. Eles eram bem ferro e fogo. É o que o povo mais antigo, sistemático, né? Ferro e fogo. E o que acontecia? As pessoas se revoltavam, né? E decapitavam eles, cortavam no meio, serravam. O João foi um desses, o último profeta, né? A cabeça dele parou num prato. E Deus, uma vez eu orando, falando com Deus, Deus falou comigo: filho, eu te entrego a mensagem, você vai ver a melhor forma para entregá-la para o público que precisa ouvir. Aleluia. Você pode entregar uma mensagem de várias formas. Teatral, né, musical, porque o objetivo é a pessoa receber a mensagem. Aleluia. Porque às vezes eu quero entregar algo tão bom, mas a forma que eu estou entregando, meu Deus do céu, credo, você não é enviado de Deus não. Ele gera revolta. E eu pensando nisso, eu observei a postura do profeta Natan com Davi. Ele chegou lá e já sabia o que Davi tinha feito, ele precisava orientá-lo, corrigi-lo. E ele fez o que? Uma parábola, uma história, para que o próprio Davi caísse em si e entendesse que ele precisava de arrependimento. Agora você chega ali: Davi, eu sei a sua história, rapaz. Ser um adúltero, sabe que eu não sei? Deus me falou. Você é um adúltero. Você matou o rapaz, você acha que Deus mostrou para mim? Teu lugar. Deus mostrou, rapaz, que Deus fala mesmo. E eu falo um negócio para você: seu dia está contado da terra, porque Deus é fiel. Entendeu? Deus é justo. Deus é... Não. Ele fez uma forma para que ele pudesse compreender e entender que necessitava de arrependimento. Aleluia. Então Deus está falando conosco que nós precisamos estar unidos, aleluia, juntos. É difícil, às vezes cada um tem seu compromisso, tem a sua rotina, tem a sua vida, tem o seu lugar de origem, mas através do amor de Jesus e o Espírito Santo, é possível permanecer reunido e expandindo, e crescendo, e avançando. Glória a Deus. Vamos ficar de pé?